mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado como os feitos, filhos de Deus. Queridos, que privilégio, mais uma vez, nós juntos aqui para meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema muito interessante, sobre a falsa conversão, né? Para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Provérbios, capítulo 1, o verso 32. Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Vamos ler esse texto aqui e depois vamos ter uma palavra de oração. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 1, verso 32. A palavra de Deus, ela traz a seguinte revelação: os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Deixa eu repetir esse versículo aqui. Os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Vamos nesse momento ter aqui uma palavra de oração. Nosso Pai, que alegria poder abrir a Tua palavra e pregá-la com plena liberdade. Obrigado, Pai, porque nós vivemos num país onde nós podemos, ó Pai, proclamar a verdade sem nenhum temor e tremor. Sabemos que em muitos lugares essa verdade tem sido proibida de ser pregada. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem um propósito para o nosso país, para o Brasil, para a cidade de São José do Rio Preto. Enfim, ó Pai, onde quer que essa semente seja plantada, nós cremos que o Teu Espírito, Ele irá fazer com que vidas sejam despertadas e venham conhecer a Tua palavra de uma forma real, clara. Por isso, Pai, eu rogo por cada ouvinte que nos escuta nessa oportunidade, para que Tu dê a eles a revelação da graça, para que mediante esta graça eles possam vir a crer em Cristo e a sua obra consumada lá no Calvário. Meu Pai, nós entregamos este tempo diante do Senhor. Esperamos em Ti, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Fala conosco pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós deparamos-nos agora face a face com um verso não tão conhecido, mas eu creio que é um texto profundamente esclarecedor quanto ao estado do homem no engano do caminho maligno em que ele está a palmilhar, sem contudo aí perceber o sério perigo no qual ele se encontra. Então, amados, eis aí a sabedoria divina mostrando para mim e para você, para homens e mulheres, jovens, meninos, meninas, o destino cruel na eternidade, caso essas pessoas não venham a crer e se arrepender, né? E se encontra aí parte de Cristo, o socorro e livramento. Eis aqui, amados, o favor de Deus para os homens, mostrando a ruína que lhes espera nas trevas além. Quando uma pessoa ela desce para a sepultura, sem a vida de Cristo, ela vai sofrer horrivelmente. Então, eis aí a linguagem tão esclarecedora do Espírito Santo. Obviamente não é uma linguagem agradável para os ouvidos carnais, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele não tem por intuito lisonjear a quem quer que seja. Deus não quer agradar a ninguém que não tenha compromisso com a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Portanto, dirá a verdade conforme a pureza da sua palavra. Deus, Ele não é homem para mentir, por isso Ele falará a verdade, mesmo que o homem não simpatize com a verdade. Agora eu quero dirigir para você que me escuta.
meu amigo, não fique pensando que tu pode saber do teu estado na alma e do teu destino na eternidade, esperando aqui, neste breve tempo de peregrinação que o mundo vai te fornecer qualquer socorro e livramento. Se você espera algo deste mundo, você está iludido, você está enganado. Por quê? Porque em 1 João, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, o esperto príncipe das trevas, ele faz de tudo para esconder os fatos quanto ao perigo eternal. Ele faz com que você vivas como uma mosca voando em busca do melado, que ele põe aqui e ali, e assim você vai passar desapercebido, sem ver que por detrás de tudo aquilo que tanto agrada e fomenta as paixões da carne, está o veneno da tua alma. Satanás tem oferecido um veneno mortífero para muitos crentes que estão vivendo no engano, né? Então, amados, eu vou pregar aqui a respeito deste verso, porque nele se encontra uma grande notícia que precisa ser proclamada. Queridos ouvintes, o Rei do Céu, ele ordena que eu fale, que eu publique, fale, e fale bem alto e bom som. Provérbios 1, verso 32. Esse texto aqui é, na realidade, um anúncio para todos, sem distinção e exceção. Seja ricos, seja pobre, cultos e ignorantes, de toda raça, de toda cor. Ah, meu amigo, ao ouvir a tão terrível notícia que esse verso de Provérbios 1:32 anuncia, por favor, não te desvies para não dar nenhuma atenção. Não te retires como se o anúncio fosse uma mensagem vazia e oca. Por favor, não menosprezes aquele que, com tanta misericórdia, ele te mostra agora aquilo que não podes ouvir de ninguém, mas senão somente dos lábios dele. Amados, vê como você encara as terríveis notícias que os repórteres, eles transmitem pela televisão e pelos jornais. Será que você vai chamar de mentiroso o repórter celeste? Porque tem muitos crentes que creem mais nessas reportagens, né, e elas de fato têm o seu fundo de verdade, mas, irmão, você não pode rejeitar aquele que é o repórter celeste, porque a tua felicidade eterna depende da maneira que você encara o ouvir a voz de Deus. Será que ao grande rei falar o que ele está falando em Provérbios 1:32, tu permanecerás de pé, obstinado aí no teu orgulho, não querendo te prostrar perante o trono de misericórdia? Você que me escuta nesta manhã, como você ousa tratar assim o Rei dos Reis? Afinal de contas, tu estás assentado no teu trono, feito de barro, e querendo que o Todo-Poderoso se incline aí perante a tua face, achando que você tens o direito de ter aquilo que tu queres ter aqui nesta vida? Por favor, que a palavra do nosso Deus venha nesta oportunidade falar a profundidade do teu coração, e que você seja abalado, e que assim tu percebas que não há nada de firmeza debaixo de teus pés, onde você muitas vezes coloca a tua confiança. Eu quero que você saiba que não há nada que te forneça qualquer refúgio e segurança aqui neste mundo, que este mundo é apenas Satanás te engabelando e te deixando aí você vaidoso, sem que você perceba. Ó alma, por favor, veja o grave perigo que te espera nas trevas eternas. Será que você não percebe a cilada e a armadilha? Será que você irás prosseguir assim, empurrando o caminho abaixo, descendo para um rumo que nada é agradável? Olha, por favor, vem agora, assenta aí ao pé da palavra e permite que a mensagem ela possa penetrar ao recôndito
côncavo da tua alma, porque você é um peregrino nesta vida, e você quer nesta tua peregrinação ser apenas uma palha dispersa pelos vendavais do inferno? Você quer isso? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela é tão clara. Se você, por exemplo, ler o Salmo 1, aqui faz uma distinção entre o Filho de Deus e os ímpios, né? Ele fala assim: primeiro daquele que nasceu de novo, daquele que creu que foi crucificado e morto com Cristo. No Salmo 1:3 a Bíblia diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora veja o versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Você quer ser essa palha dispersa pelos vendavais do inferno? Queridos, você quer ser contado com um vaso da ira destinado à perdição? Você quer ser taxado por Deus como um verme que aqui rasteja fácil de ser pisado e esmagado pelos terríveis inimigos? Querido ouvinte, as minhas palavras, ela emite apenas aquilo que o Deus da verdade tanto fala em sua palavra. Eu quero procurar aqui apenas repetir a verdade. Quero procurar colocá-la ao teu alcance, para que você então possa ser alcançado. Mas eu quero me dirigir a você, meu amigo, tu que não dás conta da miséria deste mundo. Você, meu amigo, você que vê que tua casa aqui ela é temporária, e que a casa para onde tu estás indo, ela é eterna. Esse verso aqui de Provérbios 1, verso 32, é apenas um pequenino verso, mas é o Deus da verdade que fala. E como é que ele pronuncia essa solene declaração? Então fica evidente que é uma poderosa mensagem, porque é de Deus. Então eu quero pregar aqui este verso sobre a necessidade de arrependimento, e como é que tu irás entender que é preciso arrepender para encontrar a salvação de Deus, sem que tu primeiramente saiba de teu alarmante estado de réu condenado, que perambula nas avenidas desta vida sem saber o final. Você sabe onde você vai passar a eternidade? Olha, eu sou crente, eu frequento a igreja, eu fui batizado, Cristo está lá na comunidade, mas talvez pode Ele não estar na sua vida. Será que eu estou pregando para pecadores que estão alertas? Será que os meus ouvintes estão agora recebendo um chacoalho na alma? Será que pode ouvir no íntimo o bater de Deus para chamar o que estão dormindo? Ó, meu amigo, tu és uma alma marcada para a eternidade. Não fiques pensando que tu és diferente daqueles que já partiram. Não, você é igualzinho a eles. Portanto, ouve agora esta mensagem. Ouve agora a palavra que Deus tem para o seu coração. Porque se você estiver surdo, Deus pode abrir os teus ouvidos a fim de que você venha a ouvir a voz convencedora do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu em João 16:8 que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, você que me escuta, fica aí bem posicionado perante a palavra. Fica como Maria, irmã de Marta, que quedava-se, que assentava-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Aproveita hoje esta oportunidade, esta chance que Deus está lhe dando para você conhecer a verdade. Deixa que este verso que nós lemos aqui no início venha e mexa com teu coração. Que esta verdade venha invadir a cidade escura da tua alma e mostrar os horrores ocultos que há nela. Ó pecador, é o Deus da salvação quem prega para você nesta manhã. Não é eu, pastor Cláudio, mas Ele usando tão somente os meus lábios, porque eu sei que nada sou. Eu sou apenas o porta-voz da sua palavra.
Esquece o homem e firma bem em teu coração que Provérbios 1:32, bem como toda a Escritura, é Deus que fala e lhe adverte. Então, amado, após ter descoberto a verdade a teu respeito, verdade que leva à humilhação, tu verás então que a salvação é preciosa, assim como a água é preciosa para o sedento e a comida é preciosa para o faminto. Provérbios 1:32, ele é tão claro. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. As pessoas hoje estão procurando igrejas onde elas se sentem bem. Algumas pessoas vêm nos visitar, mas elas não se sentem bem. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa veio falar para mim o seguinte: Pastor Cláudio, a comunidade que você é pastor, eu não gosto de ir lá. Eu fui lá 2, 3 vezes, mas não gosto de ir. Eu perguntei por quê? Porque vocês só falam da Bíblia e de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus e de Jesus Cristo, nós estamos pregando tudo para os pecadores. Porque Colossenses 3, versículo 11, a Bíblia diz que Cristo é tudo. Então, quando nós pregamos a Cristo, nós estamos pregando tudo para as pessoas. E não tem outra mensagem, meus irmãos. A igreja primitiva não tinha outra mensagem. Elas pregavam tão somente a Cristo. E era todos os dias, no templo, de casa em casa. Eles não cessavam. Lá em Atos, capítulo 5, verso 42, a Bíblia diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não tinha outra mensagem. Hoje as pessoas estão inventando um monte de coisa. Por quê? Porque se eles pregarem a Cristo crucificado, eles não irão sobreviver. Porque hoje as pessoas, infelizmente, não querem ouvir a verdade. Elas querem engano. Mas, por isso que, quando uma pessoa ela é confrontada com a verdade, ela vai fugir, ela não vai prevalecer. A Bíblia é tão clara em mostrar, em Salmos 1, verso 5, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê que os pecadores não vai prevalecer na congregação dos justos? Porque ali se prega a verdade. E somente aqueles que tiveram seus olhos abertos para crer que foram atraídos, incluídos, crucificados, mortos e ressurretos com Cristo, estes são os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que já creram que morreram com o Senhor, que Cristo é a sua vida, e Cristo só pode ser a vida na vida de uma pessoa quando ela crê que ela já está crucificada com Cristo. E quando ela crê que ela está crucificada com Cristo, ela é morta para o pecado. E se ela morreu, não é mais ela quem vive, é Cristo quem vive nela doravante. Lá em Gálatas 2:20 está relatado essa verdade tão preciosa. Então hoje as pessoas, elas não se sentem bem onde há a verdade pregada. Mas eu não me importo. Deus me chamou para pregar a verdade. Doa a quem doer. Eu vou continuar pregando a verdade, porque eu vou ter que prestar conta diante do Senhor de todas aquelas almas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade para pregarmos o Evangelho. Então, meus irmãos, eu não tenho nenhum constrangimento em falar a verdade. Eu sei que a verdade dói, machuca, ela fere, mas a verdade cura, Eu gosto muito daquele texto lá de Provérbios, capítulo muito interessante, acho que vale a pena a gente ler esse versículo aqui, Provérbios 27, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, amados, leais são as feridas feitas pelo que ama. E por de fato Deus colocar este amor no meu coração, esta paixão pelas almas,
eu preciso de pregar a verdade. Para que, eu sei que o ano passado, mais ou menos, mais de quantas mil pessoas ouviram essa palavra, e somente 4 pessoas vieram a crer. Ontem, o irmão veio falar comigo sobre, a semana passada nós falamos aqui, que em São José do Rio Preto, que tem quase 500 mil habitantes, se tiver aqui 100 pessoas regeneradas, tem muita gente. Tem muita gente. Quando vemos essas igrejas abarrotadas de pessoas, são evangélicos vazios do evangelho de Cristo. Irmãos, você ouvinte pode perceber que Deus, ele está dirigindo a 2 tipos de pessoas que vivem ainda no caminho da perdição, sem nenhum sinal de preocupação quanto à miséria que lhes espera. Eles são chamados por Deus de nécios e de loucos. Então eu quero colocar para vocês aqui nesta oportunidade que há uma grande diferença entre os 2 grupos. Mas a verdade terrível é que, se não forem regenerados pela misericórdia divina, irão encontrar-se juntos no terror da morte eterna. Eles aqui são distintos. Então, olhando do ponto de vista humano, os nécios parecem ser aqueles que verdadeiramente merecem o castigo, enquanto aqueles que são chamados de loucos são pessoas excelentes, algumas tidas por religiosas, e que merecem em um lugar no céu. Mas eu chamo a atenção de você, amigo ouvinte, para o fato que a linguagem usada nas Escrituras, chamando esses 2 grupos de nécios e de loucos, é a própria linguagem de Deus. É a voz proveniente do céu e não da terra. É o Deus que é santo, justo e reto. É o Deus que julga com exatidão e jamais pode falhar. Então, se você, meu amigo, fica ofendido com a linguagem bíblica tão forte e tão confrontadora, pode ficar plenamente certo que a tua ofensa e chateação não é contra mim, o pastor Cláudio, mas é contra Deus. Mas eu quero te dizer que esse Deus santo, ele não faz acepção de pessoas. Ele vê toda a raça como raça caída no pecado e que peregrina pelo caminho perigoso, o doce e suave caminho da perdição. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que vão por ele. Mateus 7, verso 13. Amados, tem milhares que puderam escapar, que puderam enxergar o perigo. Alguns eram nécios, outros eram loucos, conforme a linguagem usada pelo Espírito Santo, mas tiveram os olhos da alma abertos, e assim eles escaparam, sendo agora guiados no caminho que os leva para cima, porque eles puderam crer naquela obra consumada da cruz do Calvário, onde ali na cruz Jesus consumou uma obra, incluindo o pecador no seu corpo naquela cruz, para que o pecador, juntamente com Cristo, perdesse a sua velha vida, a sua natureza perversa, e pela ressurreição ganhasse a vida de Cristo. Por isso que 2 Coríntios 5,17, a Bíblia é tão clara em nos informar: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando cremos em nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, nós somos feitos por Deus, filhos de Deus, e Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, pelo seu grande amor. 1 João, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amados, mas infelizmente as pessoas estão deixando de crer na verdade da palavra. Então, quando nós não cremos nessa palavra, nessa verdade, a Bíblia, meus irmãos, ela é um pouco dura. O nosso Senhor, ele é um pouco duro com relação à sua palavra, e aqueles que de fato não creem na verdade da palavra. Aquelas pessoas que rejeitam a verdade da palavra, Deus as considera como povo maligno. Lá em Jeremias capítulo 13, versículo 10, Deus diz assim: este povo maligno
que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Quem que é este povo maligno? É o povo que se recusa a ouvir as suas palavras. Isso é muito triste, meu querido. Isso é muito triste. Então, tais pessoas, meus irmãos, quando de fato têm os seus olhos abertos, elas são alcançadas pela misericórdia de Deus. Elas têm a bendita sorte de serem chamadas, e um milagre vai acontecer na vida delas, que é seu novo nascimento. Porque os seus ouvidos serão abertos, elas vão poder ouvir o vinde a mim do bondoso Salvador. Então, amados, se este verso que nós lemos de Provérbios 1:32 evoca uma mensagem não agradável aos teus ouvidos, se é um duro discurso desagradável à tua natureza, e se o mensageiro de Deus te traz uma mensagem desconfortante, eu quero, entretanto, te dizer que por detrás dessas tão terríveis palavras, tu não podes ver, mas está a compaixão de Deus. A voz de Deus nasce nesse verso aqui e vem a ti como uma espada cortante. Saiba que Ele não está fazendo outra coisa senão golpeando o teu orgulho mesquinho e tirando a capa, a tua máscara que encobre a tua nudez espiritual. O que é que Deus está dizendo no texto, meu querido ouvinte? O que Ele está querendo dizer quando afirma no texto que os nécios são mortos por seu desvio, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição? O que Deus quer dizer com isto? Como eu já disse anteriormente, dois grupos de pessoas aparecem aqui no texto. Um grupo é chamado de nécios, outro grupo é chamado de loucos. A palavra nécio, ela significa tolos, insensatos, pessoas que recusam qualquer conselho ou advertência da palavra. É um povo maligno. Eles são vistos pela maneira que se desviam em caminhos perigosos. Todos enxergam os caminhos tortuosos dos nécios. Eles são aqueles que no mundo ingressaram nas fileiras da maldade e seguem o dia a dia em praticar coisas inconvenientes. Praticam a perversidade à luz clara do dia e estão trabalhando para que outros incautos venham e engrossem a fileira onde eles estão. Os nécios, meus irmãos, são aqueles que arruinam a vida, destrói aquilo que é bom e belo para o bem-estar da sociedade. Os nécios procuram destruir qualquer fundamento que Deus criou e que ornamenta e enfeita a terra e traz pelo menos um pouco de paz e alegria no mundo cheio de tristeza, luto e dor causados pela entrada do pecado através de Adão. Os nécios estão por toda parte aumentando ainda o choro e a angústia, provocando ódio e criando a nuvem negra de guerra e morte. Esses são os nécios. Porque onde a autoridade leis, eles criam anarquia. Onde tem a família, eles criam separação. E onde há segurança, eles fomentam medo. E onde há de fato caráter, os nécios suscitam desconfiança. Onde há pelo menos sentimento natural de afeto, os nécios procuram semear o ódio. Eles desmancham os alicerces que Deus colocou para o bem do homem, que é Cristo, né? Por isso que os nécios, eles procuram formar uma sociedade sem Deus, onde reina somente o mal, e assim eles possam expressar todas as suas paixões sem que haja qualquer restrição. Olha, meus irmãos, os nécios estão por todos os lugares, exibindo aí a todos os seus caminhos maus. Os seus caminhos são tortuosos, que nem eles mesmos percebem que estão dando volta à toa. Nem podem certificar-se que eles vão e voltam, porque os seus caminhos são cheios de tropeços, e eles nem mesmo percebem onde estão tropeçando. E que tropeçam em seus próprios pecados. São tão escuros os seus caminhos, que eles nem podem perceber os
horrorosos pecados que praticam. Eles convidam outros para entrar em seus percursos malignos. Eles querem pulverizar veneno da maldade em todos os setores da sociedade, a fim de exterminar com todo o bem. Eles querem inverter as coisas, inverter os valores e corroborar o mal, fazer reinar a perversidade. Olha, queridos, é triste, é vergonhoso, mas é esse o quadro atual da sociedade. Os nécios prevalecem, se multiplicando mais e mais a cada dia. Eles são aqueles que a Bíblia descreve que têm seus queixais como faca e seus dentes como espadas para consumires da terra os aflitos. Queridos, os nécios, eles cercam a cidade e procuram corromper tudo. Eles acham que são livres para praticarem o que quiserem. Eles não conseguem ver que Deus, em sua misericórdia, está lhes chamando. Eles não podem perceber que estão cercados por um Deus de amor, por um Deus de misericórdia, por um Deus de compaixão, que procura mostrar a eles a sua loucura do trajeto onde eles vão. Oh, meu amigo, se o teu andar é de um nécio, eis aí o Deus vivo a te advertir. Não te gabes do teu andar tortuoso. Não fiques a imaginar que tu podes viver e continuar vivendo assim. Será que tu não consegues ver que tu apenas estás amarrado no pecado? Será que tu não consegues visualizar que teu futuro é apenas caos e desespero? Será que você não pode ver o abismo lá adiante e que tu não caíste ainda por causa da compaixão infinita de Deus? Será que você não percebe que há ciladas e armadilhas por detrás de todos os prazeres ilícitos? O mais que tu escorregas, mais fundo vai ficando o poço. Querido, mas para algum pecador que já tem se afundado e agora tem visto ser impossível sair, eis que o Senhor e Salvador está pronto para salvar. Clama a Ele nesse momento, pois Ele socorre os aflitos, encarcerados no pecado. Lá o Davi, ele disse lá no Salmo 40, vamos ler alguns versículos aqui. Salmo 40, versículo 2 e 3. Olha a situação onde o ser humano se encontra. Talvez você se encontre nesse estado. A Bíblia diz no Salmo 40, verso 2 e 3. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Querido ouvinte, uma pessoa sem Cristo, ela está num poço de lama, num tremedal de lama, num poço de perdição. Mas Jesus Cristo veio com uma finalidade de nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele já fez esta obra lá naquela cruz, quando atraiu toda a humanidade em seu corpo. Jesus disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto ele dizia, significando de que morte estava para morrer. Jesus nos atraiu lá naquela cruz com a finalidade de nos fazer morrer para o pecado e ganharmos a sua doce vida pela ressurreição. Queridos, lembre-se que os nécios, eles são mortos por seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Por que eu quero Cristo se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho uma casa, eu tenho uma família linda e maravilhosa, eu tenho um carro do ano? Por que eu quero Jesus Cristo? Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Será que não é o seu caso, amigo ouvinte?
Olha, eu já procurei mostrar para você quem são os nécios e o mal que eles promovem à sociedade. Eis aí como o próprio Deus mostra no próprio verso o destino terrível que lhes aguarda. Eles são mortos pelo seu desvio. Procuraram um caminho mais rápido para o abismo de trevas, vergonha e dor. A sociedade atual, ela fornece tudo para que reine e domine a maldade e também a perversidade. Olha, meus irmãos, está emergindo uma sociedade terrivelmente corrupta, onde os valores opostos à retidão, à justiça e à moral, tudo são contrários a isso. E o mais que aumenta a maldade, mais impossível é para que reine o bem. E Jesus Cristo é este bem maior. Amado, o bem e o mal, eles não podem andar juntos. Por quê? Porque entre eles não tem acordo. Porque onde há escuridão, a luz não pode estar. Um tem que sair para dar lugar ao outro. Agora, como é terrível ver como as pessoas trabalham para que o mal assuma o trono de uma vez por todas. Vê o que está ocorrendo nos lares. As famílias estão desaparecendo aos poucos. Filhos não estão mais sendo criados pelos pais, mas sim pelas creches, pelos avós. E assim os pais abandonam os filhos, jogando-os ao mundo, achando que eles poderão ser úteis e felizes neste mundo, sendo criados assim desprotegidos, sem a companhia e sem a disciplina que somente os pais podem fornecer adequadamente. Esse mundo está ficando cada dia mais maluco. E os filhos, eles são colocados no mesmo nível dos animais, sendo aí rebaixado do seu valor de ser humano. Sabe por quê, amados? Porque a busca pelos prazeres ferve em forma de paixão nos corações de homens e mulheres, levando eles a perder o verdadeiro conceito de valores que Deus instituiu. Irmãos, e se alguém é capaz aí de promover vergonha e tristeza aos próprios pais, imagine então o que tal pessoa poderá fazer contra aqueles que estão fora do seu parentesco. Você já parou para pensar nisso? Pensa um pouquinho. Eis aí os nécios. Não somente crianças estão crescendo como nécios, mas também é possível ver como muitos homens estão se colocando como modelos para que seus filhinhos imitem a maldade que eles mesmos praticam. Homens procuram ensinar seus filhos o caminho da perversidade. O estilo de vida atual é o seguinte. Sabe como é que é? É assim. Faça com os outros exatamente aquilo que você não quer que os outros façam com você. Não é assim o lema hoje? Claro que é. Então, um terrível exemplo disso aqui, meus irmãos, é como os homens levam os seus filhos a praticar sexo ilícito. Eu tenho atendido muitos pais crentes que vêm falar para mim o seguinte: Pastor Cláudio, sabe, a minha filha está lá em casa, ela tem um namorado, eu deixo eles dormir lá em casa, dormir juntos, porque é melhor que eles façam em casa do que na rua. Misericórdia. Falei para aqueles pais: vocês precisam tomar vergonha na cara e conhecer o Senhor. Porque a palavra fala em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso que vocês estão permitindo é fornicação, e vocês são cúmplices. Irmãos, até mesmo mulheres promovem essa prática pervertida. Eles creem que se seus filhos descobrindo seu potencial no sexo, assim serão verdadeiros homens. Que desgraça isso! Um dia um pai falou para mim: olha, Pastor Cláudio, eu levei meu filho em um bordel para ter a sua primeira relação sexual, menino com 16 anos. Os próprios pais entregando seus filhos para Belial. Misericórdia, não conhece o Senhor, não conhecem a obra da cruz que Cristo fez assumindo o lugar do pecador naquela cruz. Ah, meus irmãos, não se mede um homem pela capacidade que ele tem de fazer sexo, destruindo vidas e causando tristeza, ódio e manchando o caráter alheio.
porque há diferença entre ser macho e ser homem. Um animal pode ser macho, mas não pode ser homem. Deus chama tal pessoa de nécio e não de verdadeiro homem. Ó homem nécio, quão caro é o preço por preferir o caminho dos prazeres ilícitos. Você que é homem, Deus te concedeu a bênção de ser chamado de pai, para que tu pudesses ensinar teu filho no caminho da retidão. Mas eis que você prefere levar teu filho à ruína aqui na eternidade. Tu não estás amando verdadeiramente teu filho? Ó, quão mal tu causas à família quando tu não lutas para ser exemplo digno de vida. Aquilo que você acha que é alegria, tu verás mais tarde que será transformado em terror eternal e infernal. O Deus que é 3 vezes santo afirma que ele visita a maldade dos pais nos filhos, e será essa terrível herança que você, homem, vais deixar para que teu filho venha curtir nesta vida passageira. Porque tu abriste a porta para que o mal entrasse em tua casa. Tu mesmo trabalhaste para que os inimigos dos lares invadissem a sua casa e fosse os comandantes de tua casa e assim ditasse as regras para a tua família. Eis que agora tu mesmo perdeste a firmeza e o timbre de líder. E como tu poderás evitar que teu filho lhe traga tristeza, vergonha, choro e dor? Olha, irmãos, inimigos riem e zombam de ti. Eles são invisíveis, os principados e potestades. Você que me escuta, você que é pai de família, volta, você que é homem, para a palavra de Deus e para o Deus da palavra, porque ainda há tempo para uma mudança em tua vida e em teu lar. Não adianta voltar contra a verdade, porque é uma luta inútil. É inútil o esforço que você faz para trabalhar e granjear o pão que cada dia, se não houver o temor de Deus em teu coração. Porque se você não ensinar aos teus filhos desde cedo o caminho em que deve andar, você não pode esperar outra coisa, senão que Deus os chame de nécios. Eu quero dirigir para você também, que é mulher. Quantas mulheres perderam o verdadeiro sentido da vida e se voltaram às paixões? Então, essas mulheres perdem o brilho e o fulgor que Deus lhes concedeu de serem mães. Elas estão fascinadas com os romances deste mundo, ilusões brotam em suas mentes. Elas não ponderam, aliás, a vereda da vida. Elas preferem andar como estrelas errantes. Você que é mulher, me escute com cuidado. Não existe uma beleza igual à da virtuosidade. Beleza que tu só podes obter se usar os cosméticos da alma. Porque se você achar o temor ao Senhor Deus, é certo que você irá tornar-se uma princesa, uma bela mulher virtuosa. Porque, meus irmãos, a beleza física, com o tempo ela perece, mas a beleza interior, ela sobrepuja o tempo, os anos e adentra a eternidade. E a Bíblia fala e também enaltece as mulheres que temem ao Senhor e têm os seus nomes entre os heróis de Deus. Ó mulher, você que me escuta nesta manhã, por que procura a enveredar pelos caminhos tortuosos? Será que você não sabe o que representa uma mulher na construção do caráter de um filho? É provável que você se sente insegura porque teu marido não tem trazido a segurança moral e espiritual para o teu lar. Mas eis que Jesus veio a este mundo para socorrer os aflitos e abatidos e assim livrá-los do poder subjugador do pecado. Ó, você mulher, vê tuas filhas e que exemplo elas podem tirar de você? Olha, querida, é aterrador o quadro que temos diante de nossos olhos ao vermos meninas ameaçadas de tornarem prostitutas e meretrizes. Satanás, o diabo, ele está usando os homens com astúcia para roubar delas o caráter e dignidade
e assim torná-las impossíveis de serem esposas e mães futuramente. Então, hoje nós vemos com bastante tristeza o caminho tortuoso que muitas já estão seguindo. Elas riem e zombam de qualquer conselho agora e não conseguem enxergar a desgraça que lhes espera logo adiante. Eis aí o Deus da revelação bíblica afirmando que os nécios são mortos pelo seu desvio. Ó, meus irmãos, quantos lares em ruína! Ó, quanto sofrimento espera esta atual geração! Só há uma esperança, o Rei da Glória. Não há outra esperança para ti, ó mulher que vive fascinada no caminho da iniquidade. Se tu preferes prosseguir a tua jornada, assim no caminho da destruição, ignorando as advertências do que Deus de misericórdia será para a tua própria ruína. Você quer viver como Caim, fugitivo? Por que sair e afastar-te de uma humilhação e do arrependimento? Por que não abandonar os teus pecados? O que eles vão te fornecer de felicidade? Porque enquanto estiveres assim, você vai amargar um sentimento de miséria que o pecado traz para a tua vida. Por isso, ofendendo a tua consciência, será para o teu próprio mal. Lembre-se daquele que morreu na cruz. Lembre-se daquele que atraiu todos os homens, todas as mulheres, todos os pecadores lá na cruz no seu corpo santo. Jesus Cristo morreu, mas levou os pecadores a morrer juntamente com ele. E a Bíblia é tão clara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, irmãos, como podemos escapar se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Não tem possibilidade. A verdade está sendo pregada. Agora não cabe a mim crer. Cabe a você tomar uma decisão diante do Senhor, porque a graça está sendo revelada para você crer nessa verdade. Que na cruz, no corpo de Cristo, Ele morreu. Mas Ele não morreu sozinho. O pecador também foi colocado nele. Deus nos tirou de Adão, porque todos nós nascemos com a natureza adâmica, pecaminosa. Deus nos tirou de Adão e nos colocou em Cristo. E lá em Cristo, Ele crucificou o velho homem e foi morto e foi sepultado. E pela ressurreição, ganhamos a vida do Cordeiro, do Cristo que vive e reina para todo sempre. Amém. Olha, amados, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, muito obrigado por todas as pessoas que nos ouviram nesta oportunidade. Pai, é teu Espírito quem revela Cristo. Nós te pedimos humildemente para que tu toques nessas almas e as conduza a Cristo, para que então elas sejam regeneradas. Oh Pai, faça isto. Abra os olhos do teu povo para que eles possam vir a crer que morreram e ressuscitaram com Cristo. E Cristo é as vossas vidas. Tem misericórdia da nossa cidade, Pai. Tem misericórdia de todos os pregadores da tua palavra. Que eles sejam intrípidos em anunciar o verdadeiro evangelho da graça. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esta mensagem foi gravada. Você depois pode solicitá-la ligando para o 3215-7508. Você que é de fora, é 017, 0 operadora 17, 3215-7508. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia guardado no nome do Pai. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para você. Graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção!
atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus.